O cultivo de uva é uma atividade tradicional em Santa Catarina, principalmente em regiões de colonização italiana. Para diversificar a produção e trazer novas possibilidades de negócio aos produtores, os pesquisadores da Estação Experimental da Epagre de Videira desenvolvem o projeto Uvas Finas de Mesa. Novas variedades de uva, inclusive aquelas sem sementes, tecnologia de cobertura do vinhedo e irrigação, fazem parte do trabalho. Um avanço neste segmento promissor. Essa área toda coberta abriga pesquisas inéditas e valiosas para Santa Catarina. Trata-se de uma unidade demonstrativa de produção de uvas finas para a mesa. Os produtores já tiveram avanços importantes na área de cultivo de uvas para a produção de vinhos finos de altitude. Agora é a vez das uvas finas para a mesa. A pesquisa desenvolvida pela Epagre na Estação Experimental de Videira quer mostrar a viabilidade econômica de algumas variedades destinadas ao consumo in natura. Bom, essa área ela foi implantada no ano de 2012, então, portanto, agora na última safra 2014-2015, nós tivemos a primeira produção, é uma área recente, e a principal ideia aqui nessa área, que foi instalada com recursos do programa SC Rural da Epagre, é mostrar aos produtores da região, é uma unidade demonstrativa de produção de uvas finas de mesa de qualidade, mostrar a viabilidade técnica e econômica de se fazer esse tipo de produção. Então, é uma área que historicamente tem um problema de mortalidades de plantas, né, de videira, e que aqui, em função de tecnologias e de técnicas que já tinham sido estudadas anteriormente pelos pesquisadores aqui da Epagre em Videira, como, por exemplo, a utilização de camalhões, porta-enxertos resistentes a pragas e doenças, e mais algumas tecnologias. Então foi possível viabilizar a produção desse talhão, mas o principal diferencial nessa atual pesquisa é a utilização da cobertura plástica para questões fitossanitárias, especialmente a proteção das plantas contra doenças fitopatogênicas. Pois é, eu estou observando que todo o vinhedo é coberto, né, por essa estrutura, coberto pelo plástico. Isso traz uma diferença na produção? Sim, isso traz uma diferença significativa na produção, conforme eu comentei, especialmente em relação às doenças, porque protege as plantas da incidência direta da precipitação pluviométrica, então isso dificulta enormemente a disseminação de fungos que ficam nas folhas e mesmo nas outras partes das plantas. Então isso tem um efeito considerável no desenvolvimento das plantas e na produção final. É um material que facilmente pode ser encontrado no mercado? Sim, ele é um plástico que não tem dificuldade de ser encontrado. Utilizando essa cobertura, você mantém a sanidade do produto final, que é a uva fina para a mesa, no nosso caso aqui, e isso, em termos de mercado, é uma vantagem bem significativa para os produtores, porque eles podem manter um pouco mais na época de colheita da uva, em que o preço ele pode cair um pouco, se ele mantém um pouco mais a uva no campo, em função da sanidade que é permitida pela cobertura, isso ele pode pegar um preço bem competitivo depois. E quais são as principais doenças que afetam o parreiral? No caso da cobertura plástica, as principais doenças que ela evita que ocorram seriam o míldio, né, que é causado pelo fungo Plasmopara vitícola, que é o principal fungo causador de doenças na videira. E se não houver tratamento, principalmente naquelas uvas cultivadas fora da cobertura e que são muito sensíveis, principalmente as viníferas, as perdas podem ser até, dependendo do ano, se for um ano muito chuvoso e quente, até de toda a produção, até de 100% da produção. Além da cobertura plástica, outra tecnologia que faz a diferença aqui no vinhedo é a irrigação por gotejamento. Nem água de mais, nem água de menos, né, Alexandre? Sim, quando se utiliza a cobertura plástica,
Então, obviamente, a água da chuva não chega diretamente nas raízes da planta e, portanto, é recomendável que se instale esse tipo de tecnologia, pois a planta precisa de água para sobreviver, para se desenvolver. E a irrigação por gotejamento aqui, no caso, é a mais adequada, por também permitir a utilização de fertilizantes no sistema de distribuição de água. Esse tipo de mangueira é o mesmo que é utilizado na olericultura, em outras culturas agrícolas? Sim, é uma mangueira idêntica. Qual é a distância de uma gota a outra? 50 centímetros. No vinhedo demonstrativo, 6 cultivares de uva de mesa vêm sendo pesquisados. A uva Poloski, de cachos grandes e peso médio de 500 gramas. A cor é verde clara e amarelada quando exposta ao sol. A produtividade passa de 30 mil quilos por hectare. A Crimson Seedless é uma importante variedade de uva sem sementes cultivada no Brasil. O cacho tem cor rosada intensa e peso médio de 367 gramas. A textura da polpa dos frutos é crocante. Ruby Itália é mais um dos cultivares em pesquisa. Esta uva apresenta as mesmas características da variedade Itália, com exceção da cor, que é rosada. A Centennial Seedless também é uma uva sem sementes. A planta é vigorosa e produtiva, com cachos grandes e bagas de cor branca, alongadas e crocantes. Muito produtiva, a Niagara Rosada faz parte do conjunto das uvas de mesa da unidade demonstrativa da EPAGRE. Os cachos são de tamanho médio e as bagas possuem uma coloração âmbar, cobertas com pruína, uma película de cera natural que atribui a qualidade do fruto. A dona Zilá completa a lista de variedades de uvas em pesquisa. O cacho é médio e bagas de cor rosada mais ou menos intensa. O sabor é doce, lembra framboesa e a maturação é tardia. No Vale do Rio do Peixe, o cultivo de uva de mesa pode se tornar um dos segmentos mais rentáveis ao produtor, já que é a principal região produtora de uva de Santa Catarina. No início desse ano, a EPAGRE já fez a colheita desse vinhedo experimental. Como é que foi o resultado, Alexandre? O resultado foi bastante positivo. Nós tivemos uma produção, por ser o primeiro ano de produção, tivemos algo superior ao que esperávamos. Por exemplo, para cultivar Centennial Seedless, que se espera uma produção de 35 toneladas em média por hectare, nós tivemos uma produção acima disso, então ficamos contentes com esse resultado por ser o primeiro ano de produção.